Muito bem, estamos de volta e o tempo passa, o tempo voa. Esse é o último bloco do nosso programa e você vai continuar ligado e ligado aqui com a gente. Sabe por quê? Porque na sequência tem saúde e bem-estar com o meu querido Fernando Rocha. Um conceito de saúde que vai além do corpo, vai para a alma, vai para a mente e outros mais, né? Então, lembrando sempre que todos os conteúdos do nosso canal Viver Brasil ficam à sua disposição no YouTube, Canal Viver Brasil, ou então agora no site canalviverbrasil.com.br. E lá você pode assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser. De repente você está lá e fala assim, gente, teve um pessoal de um circo famoso, contou as histórias do pai dele, do circo, que toda hora que ele fazia o papel de Jesus, dava alguma coisa errada. Vai lá que você vai descobrir. É o Circo Portugal, Orlando, que está aqui contando a sua história, tá bom? Tem uma menina que foi uma vez e começou a falar de metodologias ágeis, TI, mas de repente ela falou, olha, isso tudo tem a ver também com a economia criativa, isso tudo tem a ver também com o circo, o improviso, atender o cliente. Vai lá que você vai conhecer as metodologias, né, da gestora de pesquisa e desenvolvimento, que é a Laura, que está aqui conosco, tá bom? E tem aquele que adora comida mineira, é músico italiano e tal, e falou da costela, falou do feijão tropeiro, e falou do livro, né, que conta a história do ser humano, que está adaptado para o teatro, para o espetáculo ficções. Está aí também o nosso Federico. Então, vai lá, você procura e vai achar na hora que você quiser, você pode conferir todo esse conteúdo que está aqui no canal Viver Brasil, tá bom? Federico, eu vou voltar agora e vou aproveitar, já que ele falou tanto de religião, de Jesus, e viu que o negócio não deu muito certo, né? Aposto que depois também parou com essa coisa de Jesus, é melhor não mexer. Vocês têm uma questão sobre a religião também, Sim. Não é? Que vocês falam e fazem uma crítica também à religião, às religiões. Vamos entrar um pouco nisso. É porque, como eu estava falando antes, nosso espetáculo fala das ficções que o ser humano cria, né? É uma das passagens fundamentais que o ser humano, o Sapiens, faz respeito às linguagens dos outros animais, porque muitos animais têm linguagem, mas o ser humano ele consegue falar de coisas que não existem. Tem até um exemplo na peça que é um macaco pode dizer para o outro, cuidado que tem um leão lá. Mas o ser humano consegue dizer, o leão é um espírito guardião do nosso povo. Isso o macaco não vai saber dizer, isso só o Sapiens sabe dizer. Então se cria um artifício, uma tecnologia do pensamento, de fato, para que todo mundo possa cooperar acreditando na mesma coisa. Fazendo um exemplo, sei lá, os torcedores podem torcer junto num time, num jogo do Brasil, porque todo mundo acredita na existência da nação brasileira. A nação ela não existe, ela existe só entre Homo sapiens. Tira o Homo sapiens, não tem nações. Perfeito. Então a religião também tem isso, porque a religião também é uma construção da tecnologia do pensamento humano para dar resposta a perguntas que o ser humano não consegue responder. Por que estamos aqui, como estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos, né? Então a religião ela cumpre essa função de dar respostas, mas a ciência também cumpre essa função de dar respostas. Então tem um dado momento no nosso espetáculo onde tem um diálogo, vamos dizer assim, entre uma professora e uma pessoa religiosa sobre o que existe e o que não existe, né? Por exemplo, se fala de direitos humanos, ali também fala os direitos humanos só existem na cabeça do Homo sapiens, eles não fazem parte da natureza. Os animais, direito humano, dos animais. Eles têm instinto, eles têm outras coisas, né? Tem outros movimentos. E aí tem um diálogo muito interessante, porque tem essa pessoa religiosa que fala, mas na frente de Deus todo mundo tem os mesmos direitos. E aí a professora responde, não existe um Deus, existe um processo evolutivo cego que leva as pessoas à criação de indivíduos sem algum propósito, que é a visão científica, né? Então, assim, a peça ela vai mostrando esses paradoxos do ser humano, né? Essas formas de pensamento e como elas evoluem no tempo, como evoluíram e como isso constitui toda a nossa sociedade. Então tem uma frase que eu gosto muito dentro do espetáculo, que tem um certo ponto que tem um drama que acontece que fala, cara, mas se toda a nossa vida é ficção, então assim, eu estou vivendo uma falsidade. Isso. Fala, não, a ficção ela é real, ela é tão real que a ficção é a nossa realidade. O ser humano ele precisa de ficções para cooperar, senão não conseguiria nunca, jamais criar uma televisão, por exemplo. É preciso acreditar. Um remédio, Exato, é preciso acreditar em algo, é preciso que todo mundo acredite naquela ideia e haja cooperando para chegar naquele mesmo objetivo. Só que a gente vive há tantos milênios dentro dessa sociedade que a gente não percebe o nível de ficção que a gente vive dentro da nossa vida. Porque o dinheiro na ficção, a religião na ficção, a
Os estados são ficções, a ficções. construção social é na ficção, tudo na ficção. Com isso não quero dizer que não possa existir, no caso da religião, de alguma coisa superior ao ser humano. Estou falando de conceito de religião, de organização religiosa. Né? A política é uma grandíssima ficção, né? A democracia é uma ficção, o mercado assim como é o mercado é uma ficção. Uma monarquia é uma ficção gigantesca, né? Tem uma pessoa nominada por Deus para guiar os outros. Tanto faz, mas ele foi extremamente funcional por milênios ao ser humano e para se relacionar, né? Então, assim, essa peça ela abre portas muito grandes filosoficamente, só que faz tudo isso com humor também e com leveza. Então ela é uma peça onde na verdade a gente está falando do ser humano. Então a plateia ela acaba sendo meio que o objeto da peça. Ela né? participa. O argumento verdade. E as pessoas se sentem muito tocadas por isso. Porque a gente vai sim. No livro do Harari, no Sapiens, ele fala da história da humanidade e da história dessas ficções que a humanidade cria. Só que ele fala em nível de humanidade. No nosso espetáculo, a grande sacada do nosso diretor, que também é o dramaturgo do espetáculo, é transportar isso na experiência individual da pessoa. É como isso afeta a tua vida. Como a tua vida... Como é que você, pessoa, símbolo, indivíduo que está sentado aqui agora, como é que você lida com essas ficções? Você sabe que isso é uma ficção? Você já pensou que isso é uma ficção? Então isso é o que aproxima muito o público do espetáculo, é o que toca também, né, a sensibilidade das pessoas. Federico, as partes musicais, elas foram construídas em conjunto, você com o diretor, ou ele já veio a encomenda para você? Não, foi tudo no processo do espetáculo. Porque você está muito à vontade ali. Então, com certeza, você participou desse processo. Eu participei do processo inteiro, dos ensaios todos. Então, você deu pitaco, você falou assim, cara, eu acho que aqui eu podia entrar com a música. Claro. Totalmente. A direção musical é minha e do diretor, junto. Mas, como tudo foi feito junto, né, uma coisa influenciou a outra. Todos os ensaios era sempre eu, a Vera e o Rodrigo. Mais outras figuras. Tem uma hora que você chama a Vera para tocar com você. Sim. Como é que foi isso aí? Isso foi porque a gente estava pensando como mostrar o nascimento da linguagem humana, né? Eu falei, bom, a gente tem instrumento aqui, a música é uma linguagem. Vamos dialogar com isso, né? Através da música. Vamos tirar do lado verbal e vamos brincar. A metalinguagem, né? Exato. Dentro do próprio espetáculo, usar a linguagem musical. E a música, na verdade, nesse espetáculo, ela entra realmente como uma dramaturgia paralela, né? Uma outra linguagem que vai complementando a linguagem verbal e vai conduzindo o público, o espectador, no caminho da dramaturgia, complementando o que a palavra não consegue dizer, né? E aquela pedra no meio do caminho? Sabia que ia chegar essa pergunta. Estava esperando esse Nós somos mineiros, Carlos Drummond, lugar da pedra, né? Nós somos do minério aqui, né? E aquela pedra? Mas eu te faço a pergunta ao contrário. Você que assistiu a peça, e aquela pedra? Para mim era uma pedra, né? E é incrível como ela move ali, ela muda de lugares. Isso não pode ser aleatório. O cenário é muito minimalista. Tem uma pedra grande e tem uma moldura de aço que reflete, não sei a palavra disso. Espelhado. Bom, há muitas interpretações e foi feito por essa razão, né? A cenógrafa é a Bia Junqueira, que fez o cenário, mas podemos dizer que assim, o conceito básico do cenário é que a pedra é a matéria bruta, né? É uma pedra, um elemento natural que está ali, e tem aquela moldura de aço ao redor, e a moldura é a tecnologia humana, que moldou aquela pedra, extraiu o minério e fez um quadro perfeito. Né? Os ângulos de 90 graus que na natura costumam não acontecer, vamos dizer assim, mas o ser humano fez, né? Isso. Então, assim, um representa a tecnologia, o intelecto humano e o outro a natureza. Mas há também muitas outras interpretações. Aquela pedra poderia ser o asteroide que um dia vai chegar na Terra. Né? Então tem muitas. O perigo iminente. O obstáculo. E as pessoas que manipulam a pedra, né, são os técnicos ali, eles estão em cena também. São o Gerson e o Márcio Café, eles estão em cena, eles operam, né, a pedra de forma visível a todo mundo. Né? Nada escondido nesse espetáculo. Perfeito. Tudo exposto. Deixa eu aproveitar. O circo também tem uma coisa assim. A gente vê ali as pessoas, né, participando dentro do espetáculo e muitas vezes essa coisa da família, talvez o Circo Portugal é um circo grande, mas os circos menores, a gente vê a família recebendo a gente, vendendo a pipoca ali. O circo tem uma coisa de todo mundo tá se mostrando ali. Tem, né? É bem família, né? E o Circo Portugal ele é hoje 70% família, né? Ainda preserva isso? Ainda preserva a família, preserva. E o Circo Portugal também, quando ele começou, ele era teatro também, aí se chamava Circo Teatro Irmãos Portugal,
aí depois virou o Grande Circo Portugal, e hoje também é família que opera e dirige carretas e está na montagem, né? A gente está ali olhando tudo ali. Até no linguajar de vocês da cidade, né? Vocês usam, eu tive que ser artista hoje. Por que artista? Você tem que fazer tudo, você tem que jogar em qualquer posição do circo. Né? Até eu, muitos anos fora do Picadeiro, se acontecer alguma coisa, eu estou lá de palhaço, eu estou apresentando. Isso é muito legal. Tem que estar junto. Agora, Orlando, eu não pude ir na estreia de vocês, infelizmente. Sei. Mas eu tenho visto no Instagram várias postagens, né, do que acontece no espetáculo. Claro. E primeiro eu queria falar do Globo da Morte. Eu fico intrigado com aquele número ali. Olha, é muito perigoso, não? Você não assistiu ainda, né? Não, eu não fui ver o Globo da Morte ao vivo. Se é forte, assista. Se é fraco, insista, mas vá assistir. Ótimo marketing, olha que barato. O Globo da Morte nosso é o menor Globo da Morte do mundo, com 6 motoqueiros ao mesmo tempo. É adrenalina pura do começo ao fim, é loucura, viu? E é aquele barulheiro, vai entrando um, entra outro. O outro tem que uns entrar a pé porque não cabe, aí um sai para os outros poderem sentar na moto. O menor Globo. Ele, inclusive, foi para Las Vegas há uns 8 anos atrás e os americanos aplaudiram de pé. O Globo da Morte do Circo Portugal, ele é diferenciado realmente. É incrível. E o King Kong? Um gorila que veio do México. Do México? 12 metros de altura, encanta a garotada, os adultos. Você vai lembrar bem do filme King Kong, tem uma história, é muito bacana. É incrível também o então, ele é um King Kong do bem. Do bem. Do bem. Ele pisca os olhos para as crianças, gosta de sorrir para as crianças. A garotada vai à loucura. Tem crianças pequenininhas que mostram assim, quer ver, até do circo. Sim. Na hora do King Kong tem que levar aqueles que ficam mostrando, quer ver o gorila. Palhaços, esses são importantíssimos num circo. O palhaço, eu acho que ele... O circo sem palhaço não é circo, não é verdade? Né? E nós temos um palhaço lá, os dois, o TikTok. É um palhaço bem para criança e é para o adulto que gosta de ser criança também. Você entrou no circo, você volta a ser criança automaticamente, Sim. Não é verdade? Você lembra do passado, de quando seus avós te levavam, seus pais te levavam ao circo, né? E o nosso palhaço, ele agrada a todas as idades. O nome eu achei ótimo, TikTok é bem moderno, é 2 meninos jovens, bem bacana. E eles também, eles fazem parte do Globo da Morte, eles são palhaços, são malabaristas, eles pintam o rosto umas 4 vezes durante o espetáculo. Sim. Ninguém imagina isso. Eles entram e saem, daqui a pouco é Globo. Menino jovem, né? Eles estão Orlando, e temos várias nacionalidades ali na equipe? Temos italiano, inclusive um grande produtor do Circo Portugal, ele faleceu, que é o Jorge Lyons, ele faleceu uns 10 anos atrás, era um italiano. Ele veio da família Orfei, da Mário Orfei, Orlando Orfei. Isso, Orlando Orfei. Inclusive, eu sou afilhado do Orlando Orfei. É mesmo? É meu nome Orlando, que ele colocou na época. Olha, que barato. Até ele brincava, eu Orlando Orfei, meu afilhado Orlando Orfei. Não pode perder a piada, né? Eu comi um macarrão no circo, se pegasse assim, fosse cor, não faça isso. Não pode cortar o macarrão, isso é um pecado. Ele ficava bravo, né? Legal demais. Ele amava Belo Horizonte, Orlando Orfei. Sempre teve aqui. Ontem chegou pessoas no circo, eu lembro quando eu ia no Orlando Orfei, pessoas mais de idade. Isso, que relembraram, né? Pelo grande circo. E além de italianos, nós temos América do Sul, tem também. Temos também chilenos, argentinos, uruguaios. Ou seja, é a prova que o mundo não tem fronteiras. Verdade. Não é uma grande ficção. É uma grande ficção. E está vindo os quenianos, os Kenyan Boys. Quenianos também? Eles estão chegando, são acrobatas. Inclusive, eu vou te mostrar a foto depois do programa. Sim. Eles impressionaram o apresentador Silvio Santos, os quenianos. Que legal isso, São 6 quenianos, na pandemia foram embora e agora estão preparando a documentação para chegar novamente para o Circo Portugal. O circo abre espaço para quem não tem muitas possibilidades, às vezes, na vida, Com certeza. Né? E é lindo os quenianos, viu? Eles deu o pagamento e todos correm para o banco mandar para a família. São muito profissionais. Kenyan Boys. Uma hora puxa no YouTube. Kenyan Boys? Kenyan Boys. Que barato. Saltam demais. São acrobatas incríveis. Eles. Agora, Orlando, eu quero saber de você. Você não sente falta de estar no Picadeiro? Mas eu vou, de vez em quando, fazer o final do espetáculo, agradecer convidados. Eu sinto, mas eu estou no meio ali. Eles chamam a gente toda hora para olhar um malabarismo ali, viu? Você tem que estar ali, você tem que estar olhando a cerca, recebendo uma pessoa. O som, se der uma coisinha, você já sabe, não sabe? Está acontecendo? Claro. E o circo tem uma acústica, a lona nossa tem um tratamento acústico. E a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro.
Então mas a gente na hora sente. Sim. Se aconteceu alguma coisa do Globo, se qualquer coisa ali, se falhou, você sabe, e incrível. Qualquer um que dá uma corridinha pro circo, a gente vai atrás, todo mundo, né? O que foi? Aconteceu com o Andão, tá tudo tranquilo. Ô, Laura, o que fazer nos momentos de crise? Ele tá falando aqui, né? O tempo Sim. Acho que o primeiro ponto é avaliar a situação como um todo, né? O que pode estar influenciando. Ou seja, respirar primeiro, né? Sim. Não sair, né, apelando, gritando com ninguém. Não dá. Se a gente apavora, a gente não consegue tomar a decisão certa, né? Com certeza. Então, olhar o que está acontecendo e o que a gente pode fazer naquele momento para poder solucionar. Claro. E verdade. até o Federico falando aqui sobre ficção, né? Como é importante isso no nosso dia a dia e a gente conseguir ter os momentos de criatividade. Durante o meu trabalho, dentro da minha equipe eu tenho alguns programadores. Isso. Muitas vezes chegam algumas demandas, o pessoal fica assim, mas isso aqui tem jeito de fazer? Eu falo assim, gente, finge que é mágica. Finge que é mágica, fala o que vocês Finge que é o querem, circo, aí a gente vê o que dá pra fazer ou não. Isso. Que legal. E para o programador, que trabalha às vezes com uma coisa muito técnica, né? Mas Sim. é possível criar soluções. Sim, porque o programador, ele vai pegar ali o que a pessoa está precisando, a mágica que a pessoa está querendo que faça, né? E aí vai transformar aquilo de forma paramétrica para poder solucionar o problema. Ou seja, tudo começa na ficção, né? Na Sim, imaginação, dentro da Não, mente. é essencial. Se a gente não tem essa ficção, essa criatividade para poder resolver o problema, a gente acaba travando, né? Ou então oferecendo soluções que não vão resolver. Sim. Né? Usar sempre a mesma solução para aquele problema. Né? A gente tem que entender o que a pessoa realmente está precisando, qual que é realmente o problema, e não tentar encaixar uma solução pronta. Personalizar aquilo porque a pessoa realmente precisa. Grandes empresas, é mais difícil de fazer isso? Sim, mais voltado por causa da burocracia. Muitas vezes você precisa de mudar uma coisa dentro de uma grande empresa e aí você precisa de envolver muitas pessoas, envolver muitos processos. Uma empresa, quando ela é menor, rapidamente você tem uma comunicação mais efetiva. Então, na empresa que é grande, a gente precisa de trabalhar isso em cada setor, como que essa comunicação vai chegar, como que a gente vai alterar o processo e efetivar ele no dia a dia. Uhum. Então, o fato de uma empresa ser grande ou pequena não quer dizer que ela é mais eficiente na solução dos seus problemas. Às vezes, uma empresa pequena, com pouca gente, é mais fácil, né? Sim. De ter esse trabalho. Principalmente por causa da mudança de cultura e comunicação. Uhum. Tá bom. Crise é oportunidade? Tem esse ditado chinês, não sei, é verdade? Isso é mito? É ficção? O momento de crise, para muitos ali passam por dificuldades, acaba não dando certo, né? Mas é um momento também que, se você se destaca, você cresce muito. Então, um momento de crise é um momento também de escassez, né? Porque a gente trabalha muito disso dentro da economia. Então, se eu consigo entregar o meu melhor naquele momento em que eu posso ser um diferencial, em que eu posso ser visto por aquele que não me via, é um momento excelente de oportunidade. Uhum. Muito bom. O Federico, eu queria saber de improvisos. Né? Acontecem improvisos ali dentro do Ficções? Sim, tem uma cena musical grande que é toda improvisada. Que é uma cena que... Cada dia ela é diferente? Isso, exatamente. Cada dia a gente se joga no abismo. E é muito interessante como a Vera, com toda a carreira dela, ela se joga no abismo e brinca mesmo, assim, sem medo. Às vezes não sabe se vai dar certo, não depende da plateia também. Depende de 1000 fatores, depende de todos os fatores ao mesmo tempo. Quando você improvisa, questões técnicas. Né, assim. Uhum. E quando a gente improvisa, a gente erra. Não é evitar o erro. É sempre sobre como você resolve o erro. Uhum. É só isso. Se você tenta evitar o erro, é aí que dá tudo errado mesmo. Sim. O lance é como sair do erro. Eu achei brilhante o dia que eu fui, que era o dia da estreia, com uma plateia muito de jornalistas, então a gente fica sempre meio tenso, imagino, no palco, né, vocês, né? E teve um momento que a Vera trocou, eu não me lembro, falar brasileiras, falou outro, mas ela rapidamente, cara, a experiência da pessoa, ela rapidamente corrigiu, assim, com dignidade, sabe? E as pessoas acho que nem perceberam, assim. Não, até porque a estrutura do espetáculo, ela é muito inusitada, assim, não é uma estrutura... Tá. Ela parece... Ela permite, né? O espetáculo é permeável, então, assim, ele permite de ser quase que ele mudado, pede isso, né? Exatamente. Que é a mesma coisa que acontece com o ponto. Quando ela, às vezes, pede uma palavra por ponto, você não sabe se aquilo na cena ou não. Eu não sei se ela realmente está querendo isso ou não. Uhum. Olha que interessante. Nós estamos chegando no final, mas não tem jeito. Tem uma música lá que me chamou muita atenção. Que é uma música que fala da boca e fala do ânus, usando o palavrão. Né? Cara, que maravilha aquilo ali. Maravilhoso aquilo. É porque o ser humano é isso também, né? O ser humano, no fim das contas, é
muito rebuscado, mas também é feito de carne, né? E a gente come e a gente vai no banheiro. Todo mundo come e vai no banheiro. Isso. Então a gente tá brincando sobre isso. Só que tem uma brincadeira de linguagem também ali nessa música, né? A música é uma música que pode parecer muito boba, assim, mas na verdade ela tem todo um significado atrás, né? Por trás disso, né? Porque a gente estava falando logo antes da relação do ser humano com a comida, parar de ser nômades e coletores para ser agricultores e começar a criar cidade por causa disso. No fim das contas, isso é uma grande tecnologia para a gente ter o que botar na boca. E para botar para fora depois. E para botar para fora depois. O orifício que todo mundo Exatamente. tem. Exatamente. E para inventar idiomas, como é que se diz isso em fabuloso. francês ou em inglês? É fabuloso quando você usa a expressão cool Exatamente. em inglês. Né? Exatamente. E no francês, o que é cool mesmo? Cool é pescoço. Pescoço. Cool significa pescoço em francês. Daí por diante já vira brincadeira. Cara, isso é muito legal. Me lembrou muito a questão do palhaço, né? Que é politicamente incorreto, que se permite, tem uma a poesia, né? Tem uma liberdade poética. Né? Tem. Até quando nós anunciamos os palhaços, a gente fala, vem no Picadeiro agora, aqueles que a gente nunca sabe o que eles irão aprontar, né? Os palhaços. Preparem-se, né? O roteiro pro palhaço não existe. Não existe. É improviso, né? É isso mesmo. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final. Queria que você convidasse agora para o Circo de Portugal. Eu quero convidar aqui todos de BH, região, visitantes em BH, para assistir aí uma mega estrutura, um mega show de circos, considerado entre os 8 maiores circos do mundo, o maior na América Latina, o Grande Circo Portugal, modernamente instalado na Expo Minas, né? Que lugar maravilhoso ali, hein? Com estacionamento, né? Muito bacana. E nós fomos convidados em Campinas pela Expo Minas, né? Para vir a Belo Horizonte. Então você vai ver um circo acrobático, com musical, luxuoso, iluminação de última e som de última geração. E foi recorde de público no sábado e domingo. E dificilmente na capital você chega a um grande espetáculo e lota, né? Foi recorde de público. Quais são os dias e horários? De terça a sexta-feira, 20 horas, sábado, domingo e feriados, 3 horários, 15 horas, 17h30 e 20 horas. Cara, é muito trabalho. E 2 horas de 2 horas. espetáculo. Cara, olha só. E no mundo moderno em que vivemos, né, onde quase toda a diversão é baseada em droga, violência, pornografia, o circo não mudou, continua puro como o sorriso de uma criança, demonstrando a cada pai de ser aquele grande espetáculo que ele procura encontrar quando decide divertir com a família. Criança, o circo nasceu por você. Vive e viverá sempre por você. E enquanto existir o sorriso de uma só criança, o circo será eterno. Belo Horizonte, hoje é dia de circo! Aê, muito bem, gente, o espetáculo não pode parar? Não pode parar. Que barato. Mas o circo está nas redes sociais também, Com né? certeza, com Qual certeza. É circoportugal.com. Beleza. Orlando, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Eu que agradeço e parabéns pelo grande profissionalismo. Tamo junto. Parabéns. Aprendi no circo. Muito legal, viu? Parabéns pela resistência. Muito obrigado. Tá? Resistência, obrigado. é verdade. Resistência, sempre. Verdade. Né? Mas BH já acolheu de braços abertos, viu? Legal demais. Laura, como é que a gente conhece mais esse projeto? Quem tem uma empresa pode procurá-los? Como é que faz? Eu trabalho como gestora de pesquisa e desenvolvimento dentro da Progelete. Nós somos referências em inteligência em instalações. Lá dentro da Progelete a gente tem a Cuca, que é a nossa startup, voltada para pesquisa e desenvolvimento. Que nome ótimo, hein? Criatividade. E nós sempre aplicamos tanto a metodologia ágil quanto a parte de inovação aí, junto aos nossos clientes e junto aos projetistas. E pode procurar no Instagram, né? Isso, pode procurar a gente no Instagram como Progelete e dentro do YouTube também nós temos o nosso canal, onde a gente traz vários conteúdos técnicos e de metodologia. Muito bom. Quero te ver no circo e no teatro, viu? Arruma o horário, leva a equipe lá, vai fazer um prazer, bem. Viu? Vai ser muito legal para incentivar a criatividade. E o teatro também é o circo. É o também, circo, nos claro. Né? Vou lá também. Vai lá. Então, a gente quer ir. Como é que a gente faz? Vamos convidar. Então, a gente está em cartaz no CCBB, aqui da Praça da Liberdade, de sexta a segunda, sempre às 8 horas da noite. E a bilheteria abre nas quarta-feira, às 10 horas da manhã, sempre para a semana seguinte. Isso. Então é isso. Está esgotando muito rápido, então Muito vai lá rápido. 10 horas mesmo para Até pegar. quando vocês estão aqui? Até o dia 8 de maio. 8 de maio? Até o dia 8 de maio. Federico, você está nas redes sociais? Sim, então, tem a rede social do espetáculo, que é Ficções, sem a cedilha, Ficções Espetáculo. E a minha rede social no Instagram é Federico Puppi,
simplesmente o meu nome. Tá bom. Que não é Frederico, é Federico. E Pupi é com... Pupi é com 2 P. P-U-P-P-I. Beleza. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigado. Mande um grande abraço para Vera. Mandarei, Sei que é muito mandarei. pesado para ela, mas quando eu pensei em convidá-lo, eu falei, faça o convite ao músico também, ao Federico. Ótimo. Que seria maravilhoso, você veio e foi maravilhoso, viu? Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Espero não, tenho certeza que os horizontes se abriram. E aí você tem várias possibilidades aqui, né, de você crescer, né, não só como pessoa, mas como empresa também, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu sobrei. Valeu!